Muito bem, boa tarde a todos. Em nome do FAI, gostaríamos de dar as boas-vindas a todos os participantes que estão connosco maioritariamente em formato digital e também a todos os nossos convidados de painel. Temos hoje connosco líderes de referência que vão estar aqui no que esperemos ser um animado debate sobre liderança na mudança. E contamos também com todos vocês que estão connosco para nos colocarem questões depois destas duas primeiras rondas iniciais, para termos aqui um debate muito participado em que possamos ter a vossa participação. Está connosco Maria da Glória Ribeiro, Managing Director da Amrop Portugal, Mário Ferreira, Presidente da Mystic Invest SGPS e CEO da Douro Azul, António Correia, Senior Partner da PwC e Rui Paiva, CEO da Risk Management Business Unit da Mobilium. Portanto, obrigada a todos por estarem aqui connosco hoje e eu começaria aqui primeiro pela Maria da Glória, em que hoje vimos aqui nas duas intervenções anteriores também falar-se muito sobre esta mudança de contexto que temos vivido e o quão exigente esta mudança de contexto tem sido. Reforçou muito a importância das lideranças dos países e da liderança das organizações. Na opinião da Maria da Glória, quais é que são as dimensões de liderança que são hoje, neste contexto, as mais importantes? Muito obrigada pelo convite ao Paulo e muito obrigada por estar connosco, Ana Paula. E vou-lhe dizer, quando eu estava a ouvir no princípio o nosso presidente Marcelo, depois o José Gonçalves, a seguir Paulo Macedo, e vi que todos eles, mais cedo ou mais tarde, tocaram no assunto que foi proposto por si discutirmos, na liderança da mudança. E pensei nos apontamentos que eu tinha escrito aqui no papelito, para não me esquecer dos pontos fundamentais, de conceitos que eu tinha escrito e descobri-os nos 3 discursos. É impressionante. Portanto, de facto, parece-me que o assunto mais importante, provavelmente, que se vive hoje, é esta capacidade de os líderes e das pessoas em si serem capazes de se adaptar e se mudar. Mas indo em concreto à sua pergunta, na minha opinião, a primeira palavra que eu pus foi ágil. Não é Agile Organization, como o José Gonçalves nos chamou a atenção e nos explicou todo o processo, mas é o sermos ágeis. O sermos ágeis que é, sob o ponto de vista semântico, parece-me a mim, para as pessoas que têm o dom do verbo, parece-me que não estou a dizer nada de extraordinário se considerar que é uma flexibilidade proativa. Quer dizer, nós, por antecipação, somos capazes de prever o que vem aí e preparar-nos agilmente para essa ação. Isso é fundamental hoje. Sempre foi. Mas neste ano terrível de 2020, que nenhum de nós vai esquecer, a agilidade é fundamental. Depois a resiliência, que o Presidente Marcelo falou várias vezes durante aqueles minutos, da resiliência. De facto, já toda a gente está esgotada disto, pensávamos que era só fevereiro, depois, peço desculpa, março, depois abril, bem, isto nunca mais acaba e parece que ainda está pior agora. Portanto, a resiliência para aguentar, que vem de trás, é um conceito que vem de trás, é um conceito de ser capaz de... O meu pai, que era um homem brilhante e que dominava o verbo, quando começou este termo, que como sabem veio dos assuntos da química e da física, este termo resiliência para o discurso do dia-a-dia, ele diz-me assim, mas olha, isso não é mais do que espírito de sacrifício. Hoje não se fala assim, parece que não se pode dizer, esta frase não é tão correta, é resiliência que se usa, mas é isso, é uma capacidade de aguentar, de ser corajoso, alguém aí falou de coragem também, de ser corajoso para se aguentar o infortúnio e para andar para a frente. Eu tenho dito às vezes, e espero que não parecer old fashion, nem old school, mas como tenho feito faz-me lembrar muito o hino nacional. O hino nacional acaba com os versos, como todos sabemos, a dizer: contra os canhões, marchar, marchar. E, portanto, aqui os canhões serão os vírus e estas necessidades de mudança, e o que nós temos que fazer é ser resilientes, corajosos e andar de forma ágil e inteligente. Quanto mais inteligentes, melhor. E é aí que eu acho que às vezes alguns têm falhado,
Não vou expressar quais, cada um dos ouvintes vai adivinhar por si próprio, mas parece que a nível soberano, parece-me a mim, tem-se atuado com pouco conhecimento. Quando se sugerirmos que a inteligência é a capacidade de organizar conhecimento e de tirar partido disso para tomar ações, parece que tem-se feito aquilo que nas empresas e nas organizações e na empresa Agile, que o José Gonçalves há bocado apresentava, se propõe, que é não andamos todos uns a estrada dos outros, não é Maria vai com os outros, é cada um pensa na sua organização, no seu propósito, naquilo que quer e tenta fazer o melhor com base nos conhecimentos que tem. Já se sabe que ninguém tinha conhecimento sobre estes assuntos pandémicos que vivemos hoje, ninguém conhecia, nem os médicos que agora se chamam cientistas, sabiam o suficiente, apesar de serem sábios e cientistas e saberem muito mais do que nós, pelo menos do que eu, sabem de certeza. Porém, eu percebo que há falta de conhecimento, mas atrevo-me também a criticar, por vezes, a ação. Acho que há uma ação, por vezes, despropositada, que amedronta e que não dá a inspiração para se tentar continuar a combater. Isto a propósito de falar também nas lideranças dos países. Eu tenho visto mais isso a nível soberano do que nas organizações. Eu agora passava aqui ao Mário Ferreira, tivemos a Maria da Glória a falar-nos de resiliência, de coragem, de propósito e de ação. Quando pensamos aqui em liderança na mudança, o que é que considera que foram as principais mudanças na liderança nos próximos 5 anos? E neste contexto que estamos a viver, como é que perspectiva a evolução das lideranças assim nos próximos 5 anos? O que é que vão ser as principais mudanças? A sua pergunta é a dos últimos 5 anos e a dos próximos 5 anos. Exatamente. Isto, agora, a questão de tempo já não é bem a mesma, por isso, nos passados 5 anos, agora diríamos o próximo ano, porque o próximo ano certamente vai evoluir muito mais rápido que os últimos 5, até que os últimos 10. A noção de tempo alterou-se substancialmente. Mas também queria agradecer o convite e falar dos 5, eu diria até que a grande mudança desta empresa começou logo no início e foi onde encontramos os maiores problemas e de resistência à mudança, que eu, quando vim para Portugal, vinha com uma cabeça um bocado o pensamento anglo-saxónico e encontrei-me com uma empresa que montei e funcionários que tinham um grande mérito, mas estavam bastante adversos à mudança. Mas eram boas pessoas naquela lista que há bocado aqui o Dr. Paulo Macedo passou. Eu estava a tentar identificar o grande problema que nós vimos. Na altura, eu ainda era um jovem, contratei a Deloitte para nos fazer um plano estratégico. Isto foi em 98, veja, por isso são mais de 20 anos de história da mudança, mas que serviram de base para se calhar, podermos lidar, não diria com facilidade, mas com agilidade com este problema. Mas o maior problema que encontramos é que tínhamos pessoas muito válidas, mas que vinham de um processo, por exemplo, o diretor de vendas e toda a equipa de vendas demorou-nos 2 anos, depois consegui convencer que o sistema tinha que ser digital, que os cartões das agências de viagem não eram em papel e ele tirava um distrito dos cartõezinhos de papel, levava aquilo com a sua malinha e iam visitar as agências e cada modelo mudar aquilo demorou-nos bastante. Depois chegámos a outro problema que era ensiná-los a trabalhar com um sistema que foi propositadamente desenhado para ter um sistema de reservas em que não era um telefone e tomava nota à mão e todo esse sistema, contabilidade, tudo manual, depois vieram as folhas de Excel, mudar tudo isto para sistemas demorou muito. Felizmente entramos no século XXI, já há 10 anos com a digitalização feita, há sempre agora que mudar e alterar, e neste passado, nos últimos 5 anos, foi a grande internacionalização e estamos 99% dependentes do estrangeiro. E entramos naquilo que falámos do futuro. Eu acho que o futuro vai ser muito diferente. Não concordo com algumas coisas que foram ditas, que vai ser lento para todos
e que muitas das empresas só estarão em 23 ou em 24, igual àquilo que eram em 19, não concordo, porque algumas terão oportunidade e será bastante mais rápido. Vai ser diferente, não vai ser igual para todos. Nós, pessoalmente, até estamos confiantes que a nossa recuperação, por exemplo, em determinados setores, vai ser muito rápida, porque no setor do turismo a proximidade vai ser uma vantagem. Por exemplo, nós, e uma vez mais, volto à palavra ágil, porque eu acho que isso é muito importante, refizemos todo o painel de cruzeiros que tínhamos, para que, por exemplo, da Alemanha, durante o próximo ano, sabemos que aquela vai ser a tendência, porque tivemos prova disso durante este verão, dos cruzeiros que fizemos de mar, e o que vamos fazer é que percebemos que o mercado alemão quer conduzir com o seu carro até um porto alemão, poder fazer um cruzeiro no Báltico ou no Mar do Norte para os fiordes da Noruega, está disposto a pagar muito dinheiro por isso. Já não é a primeira prioridade o preço do bilhete, mas sim a segurança da viagem. E o preço vem como segundo. Então atualizamos os cruzeiros e estamos a ter reservas. Por isso é o preparativo para os próximos 5 anos. Agora, em termos estratégicos, como empresário, e há bocado falava, resiliência e coragem, isso é tudo verdade. Agora, é preciso ter dinheiro para aguentar isto. Nós temos milhares de pessoas paradas, milhares de pessoas em casa, temos navios novos, fizemos 110 milhões de investimento em novos navios este ano, que mantivemos, mas estão parados. Nós temos 2 navios novos que nem batizados foram, não tiveram um cliente. E o triste disto é que temos boas equipas, bons profissionais que querem trabalhar e temos clientes que querem viajar. Mas nunca sabemos em que dia é que pode ser, então temos que adaptar. E aqui isto tem sido um bocado quase, não é a evolução, porque isso é mais lento, mas é quase como um camaleão. Nós temos que nos adaptar, porque em alguns momentos tem que ser intuitivo, ler o que aqui está sobre as vacinas, ler muito, ouvir várias opiniões, e depois o empresário tem que arriscar e tem que tomar decisões. E não há nada matemático que me garanta, ainda há pouco estava a discutir isso, por exemplo, nós o que estamos a arriscar para o próximo ano é que o mercado americano nunca virá antes de julho. Não há nada matemático ou científico que nos garanta isso, que venha ou que não venha, mas nós o que achamos, com o nosso feeling, é que de julho para a frente poderemos ter alguns americanos, mas de abril para a frente já podemos arriscar com o mercado alemão dentro destas características, com o alemão, com o inglês, e com o francês e com o suíço. E estamos 90% certos que vamos conseguir encher os navios dentro dessa estratégia e dessa lógica. Mas, em termos de estratégia geral como empresário, acho que vai mudar muita coisa, porque os empresários e aqueles que são empreendedores gostam de arriscar conscientemente em termos de investimento, com maior ou menor agressividade. É óbvio que, no meu caso, o meu futuro já nunca mais irei ver em termos de investimento como vi no passado, porque se eu até agora conseguimos, com alguma facilidade, aguentar 1 ano e meio sem operação e sem ter que recorrer àquilo que está disponível, felizmente para quem precisa de atrasos e pagamentos bancários, isso não aderimos a nada dessas moratórias, cumprimos tudo direitinho, porque estávamos preparados para isso, muitas empresas não estão, mas para o futuro vamos certamente ter que estar preparados para mais tempo, porque quando eu tenho este negócio há 27 anos, fundado por mim, eu sempre disse, temos que diversificar, e isto era uma coisa que eu aprendi do meu pai, nunca colocar, é básico, nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. E eu achava que tinha isto tudo coberto. Tive sempre um negócio em vários continentes, em várias geografias, vários países, tinha libras, tinha dólares, nunca fiz cobertura porque tinha aquilo equilibrado em termos de cobertura de risco cambial, geográfico, nunca, e para alguém que diga que pensou nisso, eu nunca imaginei que eu pudesse algum dia, se houvesse uma guerra na parte asiática era uma coisa, se houvesse uma guerra no norte da Europa era outra, nunca imaginei que ao mesmo tempo poderia parar o mundo todo. E agora daqui para a frente vou pensar nisso, e vou pensar que poderão aparecer
outras pandemias, que poderá aparecer um meteorito com outra doença. Por isso temos que nos preparar num novo mindset que certamente nos vai mudar a todos. Eu gostava aqui, António, o Mário referiu que atualmente os nossos líderes vão ter que tomar decisões e arriscar em contextos de grande incerteza. No teu caso, lidas todos os dias com inúmeras empresas e imensos setores. O que é que perspectivas que vão ser as tendências mais relevantes nestes 1, 2, 3 anos que vão influenciar o contexto no qual os líderes e as organizações vão ter que tomar as suas decisões nos tempos mais próximos? Muito obrigado, Ana. Boa tarde a todos. Muito obrigado também ao Paulo pelo convite para estar aqui. Já não falas em 5 anos, já falas 1, 2, 3, portanto isto foi influência as lideranças do mudam mais Mário. rapidamente, sabes? Os líderes não têm mudado tão rápido. Enfim, isto pode parecer que é um lugar comum dizer isto, não é? Mas ouvimos isto há bocado durante todas as apresentações. O melhor conselho que se pode dar aos empresários é que tenham de facto as pessoas certas, com as competências adequadas, sejam elas mais digitais e sejam elas mais sociais. Aliás, nas 15 que há pouco José enumerava, se as compararmos com as do World Economic Forum, elas são mais ou menos as 15, mas eu acho que as do Economic Forum têm menos 2 digitais e mais 2, obviamente, sociais, novamente, ou seja, há na realidade uma dificuldade no mundo em formar pessoas nas matérias sociais, por mais estranho que isto pareça. A maior parte das pessoas que trabalham hoje no mundo foram educadas nos anos 80 e 90, onde os temas digitais e de sustentabilidade e sociais pouco se falava neles e, portanto, e hoje isto são matérias, as tais 10 ou 13 skills que ali estavam no quadro há pouco, e que o Dr. Paulo Macedo também as referiu, são áreas de cultura e de capacidade que cada um de nós tem, que são difíceis de treinar, ou seja, 1 em cada 4 pessoas que se formam no mundo é ou é de direito ou é de gestão, e depois há mais não sei quantos % de tecnologia, mas os atributos sociais, de comunicação, de relacionamento, de empatia, que há pouco se referia, de compaixão, no tempo em que estamos também, são atributos que se adquirem muito cedo, naquilo que são as chamada Early Child Education, que ou é ali que se cria digamos que um bom cidadão para o futuro. Se não se criou ali, depois já há mais dificuldade em o formar. Talvez por isso, quando se pergunta hoje a 10 CEOs ou 10 gestores o que é mais importante, eles tendem a dizer os 10 que são as pessoas. Mas depois quando a gente faça surveys internacionais no mundo, o gap que existe, e isto existe há anos, sobre aquilo que eu precisava de ter nas skills adequadas para a área comercial, para a área relacional, para a área financeira, para a área produtiva, para a área tecnológica, e aquilo que eu tenho, o gap continua a manter-se de forma significativa, ou seja, é importante, mas porventura não pensamos nisso da mesma forma que deveríamos pensar. E isso parece-me o mais relevante para que as pessoas de facto olhem para ter as pessoas certas, com skills adequadas daquilo que eu preciso na minha organização, olhem a sério, porque as coisas têm causas. As crises ou os problemas que as empresas vão tendo não acontecem por infortúnio natural ou o que quer que seja. As crises que estamos a passar agora e que passamos há 10 anos e que iremos passar daqui por outros 5 ou 10 anos, sabemos que há coisa que não vai mudar, é haver crises no futuro. Elas vão acontecendo, mas infelizmente há pessoas que não aprendem nada com aquelas que se passaram e não se preparam. Eu costumo dizer que as empresas não vacilam, ou se vacilam relativamente pouco com as crises, mas vacilam muito com as atitudes de gestão e as respostas que nós lhe damos. E isso parece-me ser o mais importante nesta fase, ou seja, quando eu olho um horizonte de 1 ou 2 ou 3 anos, aquilo que os gestores devem pensar é qual é a qualidade que se espera daquela empresa para o futuro. Qual é a qualidade de serviço, qual é a qualidade que eu hoje espero naquilo que é o meu serviço, ou aquilo que é o serviço da Mystic Investment, ou o serviço de outra entidade qualquer. Qual é a qualidade que o meu consumidor espera? Todos nós sabemos que o depois não será igual ao antes, ou seja, também já percebemos isso, ou seja, o mundo de repente e os consumidores, aquilo que são os atributos do consumo, estão a mudar e vão mudar. Os millennials, que serão 4
quintos daquilo que serão os consumidores do turismo daqui por 5 ou 10 anos, têm uma forma diferente de olhar para o mundo e uma forma diferente de consumir. E essa é a qualidade que eu acho que os gestores, num horizonte de 1 ou 2 ou 3 anos, devem antecipar e dizer o que é que eu preciso de ter na minha empresa, nas minhas capacidades, repito, digitais, sem dúvida, mas também sociais, quais são os atributos, como é que eu devo preparar bem o meu comercial, o meu financeiro, o meu produtivo, sem descurar nenhuma função e perceber que vale a pena, seguramente, eu otimizar aquilo que é a minha força de trabalho com os skills que eu preciso. E isso é um lugar comum, mas infelizmente continua a ter um gap entre aquilo que eu preciso e aquilo que eu realmente tenho. Rui, neste gap que foi referido pelo António, entre muitas vezes aquilo que os líderes afirmam e depois aquilo que efetivamente praticam, muitas vezes é dito que é tão importante como ter as respostas, é saber colocar as questões certas. Eu gostava que partilhasses connosco recentemente, neste contexto de liderança, enquanto líder, o que é que são as questões principais que te tens colocado a ti próprio? Bem, antes de mais, muito obrigado a todos. Eu estou aqui enquanto FAI, porque sou vice-presidente do FAI, e, portanto, é esse lugar que estou aqui a representar. Primeiro, estas coisas, nós tentamos sempre generalizar tudo isto, para tentar arranjar aqui um lugar comum a tudo, e eu sou um bocadinho adverso a isso, porque à partida, por exemplo, as indústrias são todas diferentes, e diferentes que são, não se pode aplicar a mesma coisa. Eu venho muito do mundo da tecnologia, que é tudo muito mais virtual, que no caso de uma área muito mais física, as coisas não são iguais, não podemos aplicar os mesmos formatos, as mesmas táticas, tudo mais. Eu acho que isso é muito diferente. Portanto, na verdade, o talento é sempre importante, mas num tipo de indústria é muito mais importante, porque ele é só isso. E se pensar no meu, que é sobretudo tecnologia, ele é só isso, porque basicamente a empresa é quase a pessoa e um computador, e a partir daí nasce todo este talento. Uma das coisas que para mim é complicado, e nessas perguntas que dizes que faz, é que, na verdade, nós estávamos desenhados para que a gestão, e sobretudo a gestão um bocadinho mais moderna nos últimos anos, era aqui um bocadinho o managing by walking around, a proximidade das pessoas, o partilhar, e nós agora não temos pessoas. E essa é a coisa mais complexa, porque nós temos que conseguir passar tudo aquilo que antigamente passávamos pela proximidade, sem ter as pessoas. Aliás, uma das coisas que nós todos temos vindo a falar e acho que vai marcar muitos dos jovens, que vão começar a trabalhar agora sem nunca terem visto as pessoas com quem vão trabalhar. Que é um paradigma muito, muito estranho, não é? Porque nós sabemos que a primeira influência é como fazemos o coaching à entrada, como estamos próximos das pessoas, e isso é uma das coisas que me estranha bastante, ainda que eu tenha trabalhado sempre numa lógica muito multinacional, que não esteja sempre próximo das pessoas, mas se quisesse estava, ou alguém estava próximo dessas pessoas, hoje em dia não estão, e portanto essa proximidade, a ausência da mesma, acho que vai determinar muito os comportamentos destas pessoas na entrada nas organizações. Isso é uma das coisas que eu tenho vindo a pôr em mim mesmo, é como é que nós vamos obviar tudo isto, como é que nós vamos fazer isso e como é que nós nos vamos adaptar. Há uma das coisas que o Carlos Gonçalves disse, e para mim, eu nasci basicamente, vivi quase sempre em startups, hoje em dia famosas, não é? Como a nós, é uma delas, como a Telecel, que hoje é Vodafone, mas eu vivia sempre nas startups. E uma das coisas que realmente vivenciei, e depois, na passagem pelas startups, passei por uma não startup, uma empresa chamada, que hoje em dia já não existe, ou não existe na sua configuração, chamada Hewlett Packard, e o que eu vivenciei e aprendi mesmo, na verdade, é que as fundações são a base da continuidade. E, na verdade, nós não perdemos muito tempo, normalmente, nas fundações, porque achamos que na continuidade nós vamos construindo essas peças para fazer a fundação, mas, na verdade, a analogia é quase como arrancar um avião, ainda sem a carnagem do avião, e ainda sentados nos bancos e tentar sobreviver. Eu acho que mais do que nunca, e tenho essa noção, as empresas que neste momento estão a passar por esta dificuldade e que têm fundações bem sólidas, conseguem, na verdade, nesta diversidade das coisas que estão a acontecer, perceber onde é que têm que encaixar as peças. Caso contrário, têm dois problemas acrescidos. Ainda estão a voar e ainda não sabem se vão conseguir voar. E, portanto, são duas coisas completamente distintas. Portanto, acho que a aprendizagem que tenho muito as fundações são fundamentais, marcam a diferença.
as empresas não podem existir sem isso mesmo, e depois isso transpõe-se para os processos, para a tecnologia, para tudo mais. Portanto, hoje em dia nota-se mais do que nunca. E depois, como é que nós conseguimos fazer então esta transposição para as pessoas? Porque uma das coisas que também reparámos é que as pessoas do passado eram muito mais executoras e hoje vimos que as pessoas mais novas, elas não querem ser só executoras, querem participar, querem perceber porquê. E então a transposição disso é, nós temos que expor a empresa a essas mesmas pessoas. Portanto, partilhar resultados, explicar porque dos resultados, perceberem porque é que é negativo, porque é que é positivo, perceber que isso lhes vai afetar, como é que lhes afeta, para que eles possam olhar para isso, fazer indução sobre isso mesmo e fazerem a sua parte, o seu caminho. Porque uma das coisas que também aprendi, aliás, nós os dois andámos um bocadinho nessa mesma escola, com uma pessoa fantástica, infelizmente já desapareceu, é que depois a criação do valor está naquilo que cada um mais acrescenta na sua organização. Portanto, se o mundo é assim, se eles conseguirem aumentar o mundo, isso faz com que cada um faça o seu caminho, a sua startup, ou cria um departamento novo, tem um produto novo, e aumenta tudo isso. E, portanto, estas ferramentas permitem criar estas pessoas diferentes em momentos e espaços diferentes. E, portanto, eu acho que hoje em dia esta disrupção vai nos levar ainda a acentuar isso mesmo e perceber como é que nós fazemos isso com as pessoas sem as ter. Eu ainda não sei muito bem como é que se vai fazer. Obrigada, Rui. Hoje os nossos dois keynote speakers falaram ambos da dimensão de pessoas. Aqui no painel também a palavra pessoas apareceu em todos vocês. Curiosamente, a Maria da Glória publicou agora em setembro um novo livro, Pessoas com Talento, que também falamos hoje aqui de talento. Quando pensa em liderança neste contexto de mudança, que insights do novo livro é que a Maria da Glória gostava de partilhar connosco, que se apliquem agora às lideranças neste contexto de mudança tão significativa? O livro é baseado, são 10 contos de pessoas ou grupos de pessoas reais que eu conheço. Mudei o nome, o género e as circunstâncias, claro. Só os próprios é que se podem eventualmente ver lá. Ou quem é muito próximo deles, mas são 10 contos com base em algum aspecto de behavior, de aspecto comportamental, como por exemplo, aspectos que estão muito em voga e que foi a editora que nos lançou na grande maioria, como por exemplo a gestão do tempo, ou a persistência e a paixão, ou a marca pessoal, ou ser único e criar a sua própria carreira, ou um que eu introduzi, porque estou muito atenta a este novo tema, que é o tema da abundância, do propósito e da necessidade de alguns partilharem aquilo que sabem que conseguem fazer com todos. E aí a tecnologia, que o Rui estava a falar, tem imensas vantagens, porque para uma startup tecnológica o seu target pode ser o mundo. Quer dizer, não são os 10 milhões daqui, é o mundo inteiro. E, portanto, o livro é sobre isso. Portanto, é muito mais para uma ferramenta, penso eu, e aqueles que já o leram têm-me dado esse feedback, uma ferramenta para cada um de nós analisar aquilo que inspirar-se e melhorar alguns aspectos, eventualmente, através desses contos e de um apontamento teórico que eu refiro em cada um deles. Eu aí volto à apresentação que tivemos anterior de Paulo Macedo. Como nós vimos, foi muito focado a nossa própria mudança e experiência pessoal para podermos influenciar os outros como líderes. Portanto, é esse propósito que eu penso que o livro pode ser eventualmente inspirador. Sermos capazes de ser, e há aqui um tema também que alguém já falou, parece-me que foi o António que falou na compaixão. Eu costumo mais dizer generosidade. Portanto, um líder tem que ser, de facto, nós só vamos ter talento na organização. Pensem bem, as funções indiferenciadas vão ser substituídas por robôs, por impressão 3D, por inteligência artificial. Todas as funções rotineiras, mais cedo ou mais tarde, e se calhar mais cedo do que prevemos. Portanto, o que fica é a nossa capacidade de acrescentar alguma coisa. Todos nós vamos ter talentos para liderar. Nessa perspectiva, à medida que nós nos conseguimos criar de uma forma melhor e melhorar-nos a nós próprios, poderemos ser mais capazes de olhar para os outros
de uma forma também mais individual, mais humana, sabe? O ser generoso é também uma possibilidade de sermos muito mais humanos na avaliação e no olhar para os outros. E depois, claro, que há outros aspectos organizacionais. Já toda a gente sabe que aquela organização rígida, com funções e perfis, job profile. A Ana Paula tem a responsabilidade das pessoas na sua empresa enorme, conhece esse tema profundamente. Aquela ideia clássica com que nós, no final do século passado, para quem começou nessa altura, como eu, tinha e via, as organizações têm caixinhas, temos que encontrar, eu procuro pessoas, tínhamos que encontrar o talento que encaixe naquelas caixinhas. E isso está absolutamente disruptido, que não é nada mais assim. Tem que se aproveitar o talento, o melhor talento que nós encontramos, dar-lhe propósito e motivá-lo para ele ficar connosco e perceber o que é que ele nos pode dar, para além daquilo que nós imaginamos que lhe poderíamos dar, porque estamos a precisar para superar uma necessidade. Portanto, é um desafio quase sistémico, mas que é interessante, é apaixonante, é romântico, eu sei, mas também é mais generoso e capaz de construir um mundo mais abundante, como dizem os futuristas. Mário, há pouco foi referido um percurso de empresário e de líder ao longo já de muitos anos. Se tivesse que escolher talvez o maior desafio de liderança em contexto de mudança que ao longo da sua carreira enfrentou, qual é que seria? O que é que ocorre? O que é que foi o maior desafio? E o que é que foram assim os recursos, as características que teve mais que exercitar e colocar em prática nesse contexto de grande mudança? Esse é relativamente fácil de falar e não é qual foi, é qual está a ser e para onde vai, é este. Não há, é um bocado em continuidade daquilo que disse há pouco, nunca pensei estar num momento de crise do setor tão grande como este e que requer até skills de liderança nossos e dos nossos recursos humanos que não esperávamos ter que vir a descobrir que tínhamos. Porque nós estamos a falar de uma empresa que é asset heavy, nós temos que ter muitos ativos para exercer a atividade que exercemos, porque são ativos muito específicos, não existem outros iguais, são feitos de propósito para exercermos aquela atividade, quer dizer, num setor destes estão parados, mas custam muito dinheiro para estar parados. Nem sequer é aquele tipo de ativos em que, se for uma fábrica, pode fechar a fábrica e pode ligá-la no dia a seguir. Algumas, não em todas, mas muitas. No nosso caso, não. Nós não podemos desligar um navio. Chama-se manter um navio quente. Pôr um navio parado a frio, em teoria, seria possível, mas ele nem pode estar abandonado, não é sequer legalmente possível. Por isso, ele tem que estar em movimento. Aquilo é que, desde que nasce até que morre, normalmente o navio tem sempre vida, tem sempre o coração a bater. E tem que ter sempre o coração a bater. Senão, deteriora-se e até pode morrer mesmo, quer dizer, ir para a sucata. O que está a acontecer agora é o caso do que está a acontecer a navios que tinham um valor de 250 milhões de dólares e foram abatidos porque a manutenção, eles viram manter cada navio daqueles por mês, são milhões por mês cada um. Por isso, foi preferível abatê-los do que estar a somar 12, 14 meses sem negócio. Mas para não fugir da sua pergunta, o maior desafio neste contexto, estamos a falar ativos e o outro grande ativo, o maior, como aqui falava, é o nosso pessoal, são os nossos recursos humanos. Uma empresa de serviços precisa destes ativos específicos, mas uma empresa de serviços precisa de pessoas, essencialmente pessoas, muitas pessoas e milhares de pessoas em várias geografias. É muito complicado. O grande desafio tem sido como é que a gente os consegue manter motivados, como é que conseguimos, em muitos, manter-lhes o equilíbrio emocional, noutros, como é que os conseguimos motivar a pensar connosco o que é que vamos fazer, porque, obviamente, eles têm
um bom líder ou vários líderes, porque isto funciona com várias células, e eu tenho um CEO na Alemanha que é fantástico, tenho outro nos Estados Unidos que é fantástico, e nós juntamos e temos que pensar como é que vamos resolver, e de repente nós pensamos que temos uma solução ideal, e dou-lhe um exemplo concreto, íamos embarcar 200 passageiros em Nice, e de repente os franceses fecham o porto de Nice, e situação de emergência, o sujeito que faz a reprogramação é um italo-americano que vive em Itália, apanhou Covid, não podia estar connosco, estava pelo Teams, o digital funcionou, tem que refazer o processo outra vez de arranjar um porto, mudar aviões. Isto é uma coisa que tem que ser, é uma coisa lá minuta, é uma coisa terrível, mas nós temos que acreditar, e eu tive que acreditar naquele momento, o CEO da empresa alemã teve que acreditar que aquele sujeito doente com o Covid em casa, em Itália, nos ia arranjar uma solução para 200 passageiros alemães que iam a caminho de Nice e que depois eram para ir para Barcelona, e Barcelona depois também fechou, o Porto de Barcelona não aceitou, e só havia um porto que os aceitou, e foi o Porto de Pireus, na Grécia. Então tivemos que arranjar avião, mandá-los para o Pireus, na Grécia, o protocolo todo de Covid, eles já levavam as análises, 72 horas, fazer outro teste, motivar as pessoas para trabalhar. E depois, um desafio incrível na gestão e até nesta questão que falava há pouco, da humanidade, de pensar, tem sido muito difícil, porque nós tivemos em determinado momento que ter 1000 e tal pessoas que não tínhamos precisado fazer, que são aqueles, os navios têm que ter pessoas, mas têm que ter 25% das pessoas para o manter parado. Os outros não são precisos. E temos que escolher aqueles que são precisos e os que não são precisos. E temos que os pôr em layoff. Não é desemprego, mas alguns têm cortes e até ainda substanciais. Para nós é muito difícil, mas não há outra maneira de sobreviver uma situação destas sem fazer isso. É difícil, é muito difícil depois mantê-los motivados, porque são pessoas que nos fazem muita falta, são pessoas muito válidas, mas a questão emocional em tudo isto é muito forte, e enquanto uns, neste momento, têm 200% de trabalho, porque estão assoberbados com trabalho que são altamente específicos e com situações muito ligadas à alterações de programas, reinvenção de programas, pensamento de mudanças estratégicas da atividade, que passa quase a ser diário, eu não diria semanal, mas em alguns casos até diariamente temos que fazer. Há outros que estão e têm que passivamente estar à espera de ter uma oportunidade de recomeçar outra vez, que felizmente acontecerá lá para abril. Por isso tem sido forte para todos, para os colaboradores e para os gestores. Obrigada. António, há pouco na intervenção anterior fica com a ideia de que há também algumas coisas que talvez pudessem ser diferentes nas lideranças. Nós hoje, as organizações estão a operar em contextos de mudança absolutamente exponencial em algumas coisas, tomam-se decisões ao minuto em determinado tipo de situações. Esta questão, eu recordo de um podcast da HBR este ano que realmente dizia, agora tomam-se decisões, 4 ou 5 grandes decisões por dia, quando anteriormente essas mesmas decisões muitas vezes eram tomadas 4 ou 5 grandes dessas decisões por mês, não necessariamente com menos qualidade, portanto as organizações também têm as suas lideranças que se tornarem mais ágeis. Neste contexto de mudança exponencial, consideras que as lideranças estão preparadas para lidar efetivamente com estes avanços exponenciais? E com base na tua intervenção anterior, muitas vezes destes gaps que existem, que recomendações é que farias às lideranças nestes contextos? Eu acho que as lideranças as que não estão preparadas têm que rapidamente fazê-lo, com lentes mais alargadas, como eu diria. Na realidade, hoje podemos discutir o tema durante uma tarde inteira aqui ou noutros fóruns. Aliás, o tema das lideranças é amplamente debatido no mundo, e a diferença está não naquilo que pensamos, mas na forma como agimos. E nenhum de nós será valorizado da forma como pensa, mas sim das ações concretas que cada um de nós leva, dos compromissos que assume para si próprio e depois que faz com que as organizações que lideramos
o sigam. Na realidade, o conselho que dou é que cada um de nós, enquanto líder, não se torne, nas empresas que lidera, num mero prestador de serviço ou de venda de produtos, seja do que for, mas que vá para além disso. Na realidade, hoje, se olharmos para aquilo que é fundamental em qualquer organização, na comunicação com as pessoas, a forma como se comunica, a forma como se fala a verdade, a transparência com que se faz, e que se revelou extremamente importante naquilo que é a cultura organizacional nos últimos meses, ou seja, todos em teletrabalho, uma parte significativa das pessoas, comunicar com elas, falar a verdade, mantê-las próximas, determinante, a meu ver, a empatia que se gera com os clientes, o relacionamento que se gera com eles, e depois o impacto que temos cada um de nós nas comunidades em que estamos envolvidos. Nessa vertente, quando se recebe um cheque, o cheque que se recebe quando se faz um serviço, ele não representa só o valor que ali vem, mas representa dignidade, representa respeito, representa tudo aquilo que está inerente àquilo que é o valor que se criou para a organização que a gente está a prestar esse serviço, seja ele de lazer, ou seja ele profissional naquilo que são as áreas que nós temos. Portanto, eu diria que o melhor conselho que eu acho que se pode dar é que cada um destes gestores, esta mudança exponencial vem de duas áreas determinantes. Um que é a disrupção tecnológica, claramente, e outra que é a disrupção social, como há pouco referia. Se eu acho que na tecnológica ela pode ser mais repetida nas organizações, nós conseguimos, porventura, seguir mais, é mais fácil repetir o exemplo de uma organização para outra, já nas questões sociais são mais distintivas e são mais diferentes. E, portanto, eu diria que, no que diz respeito àquilo que são as lideranças, que apostem seguramente na distinção social, que adotem as tecnologias e o digital dentro daquilo que é o formato que há pouco o José bem explicava, naquilo que são as necessidades, e que estejam atentos àquilo que é a exponencialidade que hoje a tecnologia vai tendo, mas que não descorem aquilo que é naquilo que o país, que o mundo e o país também se tornou no impacto social que cada um de nós, enquanto agente, vai tendo naquilo que são os colaboradores, porque os millennials, que representam hoje 2/3 da organização onde sirvo, são também os consumidores, do Mário Ferreira, do Rui Paiva, são eles todos hoje que têm preferências diferentes. E eu acho que a grande diferença naquilo que é a gestão atual e futura, e que pode distinguir, está precisamente naquilo que são as lentes alargadas que cada um dos gestores deve olhar para o mundo, e quando olham para o impacto que tem nesse mundo e na sociedade, que o vejam para além daquilo que é aquilo que nós estamos habituados, que é o cheque que se recebe no final do mês, mas que ele representa muito mais do que isso, dignidade, respeito e impacto. Hoje falou-se aqui também, nas intervenções iniciais, da questão da digitalização das organizações e do exercício da liderança nestes contextos. Se a digitalização já era até agora um imperativo, neste momento e neste contexto torna-se uma questão de sobrevivência para as organizações. Tu tens tido, Rui, ao longo do caminho, um percurso sempre muito ligado à tecnologia e muito ligado à digitalização das organizações. Gostava que partilhasses connosco o que é que tem sido para ti um ou dois casos que te impressionaram de exercício de liderança neste contexto de digitalização. Olha, antes de mais, só para dizer que, como eu vivi sempre nisto, a startup mais emblemática onde eu participei foi uma chamada Widow Technologies, em 2001, e na verdade em 2003 apanhámos com o choque da .com, depois 2007 e 2008 apanhámos com a crise económica, e agora chegou a esta, e esta é a única que nos corre mesmo muito bem, porque nós somos uma empresa de tecnologia, toda a gente está a tentar colmatar o gap tecnológico que tem, portanto, para dizer que nós estamos a crescer a 2 dígitos. Este ano é um ano espetacular. Portanto, posso dizer que, na verdade, estas coisas não são sempre generalistas, não dá sempre para perspectivar isso. E posso dizer que, se nas 2 primeiras fases, provavelmente a competência principal do líder teria de ser um bocadinho mais estratégia, nesta é claramente execução neste momento. Mas eu acho que é diferente, por exemplo, para o Mário, que é provavelmente
estrategicamente como é que se tem que posicionar para depois fazer essa mesma execução. Portanto, estas coisas são sempre dicotomias. Para dizer que depois, nos exemplos ou não, eu tenho 2 exemplos que me marcam muito a mim, pessoalmente, do ponto de vista da liderança. Um é muito pessoal, que é o meu pai, e ele diz isso muitas vezes, que é, eu acho que isso marca uma coisa, aliás, como disse há bocadinho a Glória, que é, eu lembro quando eu fui trabalhar o meu primeiro emprego, meu pai nunca falou muito comigo sobre o que eu deveria fazer, não podia fazer, para ele era-lhe indiferente desde que eu seguisse o meu caminho. Mas lembro que no dia antes de trabalhar, ele disse, olha, só queria te dizer uma coisa hoje, antes de ir trabalhar, porque acho que é importante para ti. Eu também. Ele disse, olha, queria-te dizer que, quando agora fores trabalhar, tudo o que te pedirem, na verdade, não faças. E eu achei aquilo super estranho, porque pensei que isto é ao contrário, tenho que fazer. Ele dizia, não é bem como tu pensas, não é ser ousado, não. É que tudo o que te pedirem é aquilo que as pessoas tinham expectativa, na visão deles, conseguir fazer. Isso não está a aumentar nada. Tu tens que fazer exatamente tudo o que não te pediram a mais daquilo que te pedem. E todo esse bocadinho a mais é aquilo que acrescenta em valor e propósito à organização e a ti. E ele dizia também depois que, quando um dia procurarem alguém para ser diferente, todos os que executaram era aquilo que lhes tinham pedido. Tu que fizeste um bocadinho mais, vão-se lembrar de ti sempre. E, portanto, eu acho que isso foi a minha primeira escola importante num dia, numa conversa. E eu acho que isso transpõe ao longo do tempo. É isso que nós precisamos das pessoas. Temos que os educar nisso mesmo. A segunda foi na empresa que eu disse, na Hewlett Packard, porque era uma coisa antes do tempo. Aquela é uma empresa criada em 1939, em que, e há um livro, eu vos recomendo a ler, que se chama The HP Way, escrito por um deles, que se chama Dave Packard, em que, se nós lermos aquele livro daquela empresa criada em 1939, é exatamente aquilo que nós hoje preconizamos como deverá ser a gestão do talento. E, portanto, pensar isto antes do tempo, envolver as pessoas nisso, fazer com que as pessoas façam parte deste mesmo sucesso da empresa, leva que esta passagem, estas coisas ao longo do tempo, eu parece que estou a viver o concretizar de uma coisa que li tipo em 39, como é que era possível, não é? Portanto, acho que o grande sucesso disto é mesmo a envolvência das pessoas na execução, com uma coisa muito importante, que é a partilha honesta da informação com as pessoas, porque eu acho que não se faz muito isso, porque há sempre aquela coisa que é a informação é um bocadinho de poder, e isso marca aquela diferença entre eu, com mais poder, consigo exercer talvez melhor a função, e existe aquelas conjunto de pessoas, que são poucas ainda, que é, se eu partilhar a mesma informação com pessoas que me desafiam, e se eu claramente sentir que tenho as competências para liderar, essas pessoas só me vão ajudar a fazer muito melhor uma função, ao mesmo tempo que vamos crescer todos e ter muito mais valor naquilo que criamos. E, portanto, eu acho que são 2 exemplos muito claros daquilo que me segue e que me faz parte da aprendizagem, que não é muito diferente daquilo de hoje. Portanto, acho que temos que nos adaptar àquilo que fazemos no momento entre a estratégia e a execução. Obrigada. Eu queria convidar todos aqueles que estão connosco em formato digital que nos coloquem as suas questões, porque antes, enquanto vou aqui endereçar uma questão final que será comum para todos, gostava que nos colocassem questões que eu depois também poderei aqui selecionar para colocar aqui aos nossos painelistas. A última questão que gostava de vos colocar a todos, e é a mesma para todos, é, hoje nós estamos aqui a falar de liderança na mudança. Vamos imaginar que hoje a todos vocês era comunicada uma mudança, que é amanhã vocês seriam substituídos nas vossas atuais funções por um novo líder. Que conselho é que deixariam a essa pessoa que ocuparia amanhã as funções de cada um de vocês? Começava aqui pela Maria da Glória. Não cair em facilitismos, não desnortear, não perder, portanto, a estratégia e a perspectiva, mas ser capaz de atuar no dia-a-dia, e depois aqueles conceitos que já foram aqui várias vezes abordados e que são fundamentais, são para um líder, mesmo para um líder de um grupo pequeno, como é o caso de uma consultora de Executive Search. Ser ágil, ser generoso, ser inspirador, ser capaz de inspirar e tirar o melhor de cada um. Fundamentalmente é isso, numa frase é isso. Mário. Bem,
Assim, uma frase curtinha, eu acho que seria estudar o passado da empresa, a evolução da empresa, para ajudar a prever o futuro. Muito bem, uma frase curta também, que valorize as pessoas, que as ouça, que acredite que pode aprender com elas, fale verdade, ouça os clientes, crie empatia, relacionamento, seja relevante nas comunidades em que está presente, e que tenha sempre uma enorme esperança no futuro. Rui. Só aqui a pensar que o Mário ia dizer agora tens os barcos parados, agora desenrasca-te. Não, eu acho que não dava nenhum conselho, honestamente. Porque acho que não tem que se dar. Acho que essas pessoas têm que aprender. Eu, portanto, diria que a única coisa que provavelmente diria era que estaria disponível para quando ele necessitasse, mas não acho que se tenha que dar conselhos. Acho que... Conhecer o negócio. Como? Como é que conhecer o negócio? Exatamente. Mas no conselho, acho que tem que vir da pessoa a necessidade de procurar isso mesmo. Aliás, é por isso que nas empresas existem os advisory boards. Eles não são ativos sobre, eles são consultados para, e portanto, diria que quase mais nesse sentido. Muito bem, começava agora com algumas questões da nossa audiência para terminarmos este painel. Começava pelo Rui, falaste sobre aumentar valor, que cada um de nós deveria ter a capacidade de aumentar valor. Portanto, também tivemos aqui da nossa audiência a pergunta de, no teu caso, como é que acrescentas valor? Bem, tu sabes um bocadinho essa parte. Nós trabalhamos, que saiba, nós trabalhamos os dois no universo da Sonai. E o fundador da Sonai dizia muitas vezes que aquela empresa era a melhor empresa portuguesa de empreendedorismo por conta de ontem. E, na verdade, eu acho que esse era o sucesso, porque aquilo era uma escola com um conjunto de fundações, mas que permitia às pessoas que queriam ter mais espaço, criar o seu próprio espaço. E por isso mesmo, no meu caso, a uma determinada altura, e eu tenho uma história prática minha, mas cada um teria a sua, não é? Quando eu percebi pessoalmente que a minha vida não poderia ser igual em continuidade, sempre foi uma coisa que me preocupou imenso. A minha vida ser muito repetitiva, independentemente da posição. E eu não queria isso para mim. E o meu sentido figurado era, eu não queria estar sempre na mesma janela, não é? Não queria ter aquilo para mim. E, portanto, eu decidi mesmo romper com isso e achar que para aquilo que eu fazia, o dinheiro que eu ganhava por uma coisa que eu não me sentia muito motivado, não era honesto nem para com o empregador, no fundo, nem para comigo mesmo. E, portanto, lembro perfeitamente de me dizer que me ia embora, não é? E a parte boa, no caso, de uma empresa como essa, e a resposta que tive foi, achamos isso super bem, desde que sejamos sócios dessa aventura. E o que eu posso dizer é que, na verdade, ao fazer isso mesmo, consegui criar um valor à organização, tornei-me, entre aspas, de um custo a um proveito, que fez com que a empresa conseguisse, por exemplo, ser, dentro daquilo, a maior empresa do mundo a fazer aquilo que fazia. E, portanto, não é uma coisa de desprezar. Portanto, como eu acho que pude fazer foi sair da zona de conforto, na verdade. E, portanto, arriscar. E lembro perfeitamente dos primeiros que foram comigo, lhes dizer, no final do primeiro ano, dizer assim, conseguimos um ano que eu não pensei em nunca chegar aqui, eventualmente. Portanto, e sabia que não tinha a voltar atrás, não podia voltar atrás. Aliás, sabes disso. O lugar já estava preenchido, acabou. E acho que isso é super importante. Quem der esta oportunidade, ocupar os espaços para que as pessoas não possam nunca voltar atrás, porque o caminho tem que se fazer a andar, não é? Portanto, eu acho que isso fez com que toda a gente se valorizasse. E depois, eu olhando para isso, e agora nas palavras do engenheiro Valmir, que ele dizia muito, e uma das coisas que para mim me tocou muito, ele dizia que o maior propósito de um empregador, no caso, era olhar para alguém
e perceber que esse alguém tinha uma família, conseguia formar e educar exatamente pelo propósito que ele teve de arriscar um dia. E se conseguimos fazer isso, e conseguir crescer isso, e saber que mais gente consegue ser educada, formada, eu acho que só isso já é um propósito de tanto valor que nos enche de orgulho, e portanto eu acho que é assim que se cria valor. A próxima questão que temos é para o Mário. Falou hoje aqui de pelo menos 2 dos CEOs que tem, e a questão que a nossa audiência gostaria de saber é, seja nos líderes que atualmente tem e quando contrata líderes para os seus negócios, o que é que procura nessas pessoas? Obviamente, se procuramos líderes, procuramos liderança e conhecimento, em muitos casos, que notamos que, ou por crescimento ou por falta dele, já sentimos necessidade dentro do grupo e daqueles ativos que temos na empresa. A última, mais recente aquisição, nós precisávamos de alguém em termos operacionais e de gestão com skills muito avançados na gestão de navios de alto mar, grandes, porque nós até 200 passageiros sabíamos que tínhamos essa capacidade de gestão in-house, mas tínhamos de ter noção que daí para cima é outro passo, outro step. Então contratámos o vice-presidente de uma das maiores empresas de cruzeiros do mundo, que estava confortavelmente a viver alemão, a viver em Hamburgo, e convencê-lo a mudar-se de Hamburgo para o Porto, que é bem mais bonito, com a mulher e com os 2 filhos. Ela adorou o colégio alemão, meteu os miúdos no colégio alemão, e ele está cá há 3 meses e foi o último grande talento que fomos buscar, porque é uma especialização. Embora Portugal fosse uma nação marítima ao longo dos tempos, de caravelas e afins, mas nós agora, para construirmos uma empresa a sério de cruzeiros oceânicos, precisamos de buscar talento que está fora, onde essas empresas existem, que em Portugal não havia nenhuma. Nós somos os maiores operadores e proprietários de navios de cruzeiros, de passageiros em Portugal. E para crescermos, temos... Se ele não tivesse vindo, eu não podia ter ido ao leilão que fui aqui há umas semanas comprar o Vasco da Gama para transportar 1.200 passageiros, porque não tínhamos... Poderíamos tentar e correr, ir atrás de resolver o problema, mas ia demorar muito mais. E agora já temos esse talento in-house e estamos preparados para crescer. António, esta questão que agora aqui também nos foi colocada tem a ver com os millennials e com a liderança em millennials. Há pouco referiste que 2/3 da vossa força de colaboradores já são dentro deste segmento. As lideranças dentro deste grupo dos millennials, em que medida é que as consideras diferentes das outras lideranças que tens na organização? Bem, eu começo por responder essa pergunta referindo um dos últimos inquéritos que fizemos à pergunta: o que é que os faria largar a firma? E a percentagem de respostas mais alta, 86%, foi não se identificarem com a responsabilidade corporativa da firma. Ou seja, podia ser progressão na carreira, poderia ser salários, podia ser imensa coisa. Foi precisamente a não identificação com a responsabilidade corporativa que a firma tem, que é muito. Ou seja, a responsabilidade corporativa, dito assim como um chavão, a gente fala muito destes temas. Aliás, o próximo tema do debate seguinte tem muito a ver com estas áreas da sustentabilidade, mas é muita coisa. Ou seja, a responsabilidade corporativa não é só tratar bem das pessoas, não é só tratar bem das comunidades e do ambiente, não é só assumir os compromissos de carbono zero no médio prazo ou no longo prazo. É a forma como se tratam as pessoas, é a forma como eles sentem que a firma gera as pessoas num contexto de trabalho, é o trato que lhe damos. Aliás, o trato é aliás também aquilo que faz com que se percam ou se ganhem clientes, e portanto não é o preço nem as condições financeiras, tem muito a ver com o relacionamento. E eu acho que os millennials vêm dar um pouco mais de, eu diria que até humanidade à forma como a gestão hoje é feita. Ou seja, já não se reporta ou não se relata só para os acionistas, relata-se para um conjunto vasto de partes interessadas, trabalha-se para um conjunto vasto de partes interessadas. A gestão é mais multifacetada e pressupõe uma audição mais atenta
àquilo que as pessoas e a sociedade espera de nós. E aí o mundo é o juiz, não é o stakeholder, não é o sócio, é o mundo. Ou seja, o mundo é o nosso juiz na forma como nós atuamos, e os millennials, e eu acho que as gerações que vêm a seguir, as Zs e por aí adiante, vêm ainda mais atentas a estes critérios. Eu hoje aos meus filhos não digo que eles sejam bons engenheiros ou bons médicos, digo que eles sejam bons cidadãos. Essa é a melhor alegria que me podem dar. O emprego que a seguir vão ter de engenharia ou de medicina ou de gestão, o que for, é útil à sociedade, sem dúvida, mas prefiro que eles sigam um caminho de ser boas pessoas, porque eu acho que é esse o caminho que hoje as lideranças e os liderados esperam dos líderes. Agora, aqui à Maria da Glória, dentro das funções que tem, trabalha muito proximamente com várias organizações e com muitos líderes. Atualmente, o que é que são as principais preocupações dos líderes que falam com a Maria da Glória, que conversam consigo? É isto que se acabou de dizer. Bom, há uma preocupação relacionada com os acionistas, com o resultado. Essa preocupação é uma preocupação evidente, a empresa tem que dar resultados, quando as empresas são cotadas têm que dar resultados cada trimestre que se vive a seguir é como se fosse o último trimestre da vida de cada um, portanto tudo isto condiciona por vezes uma atuação mais onírica, mais global e mais de perspectiva. Porém, quando se fala nessa segunda dimensão, é uma dimensão ligada ao propósito, que o António estava a dizer. Eu só discordo de que isso seja uma característica dos millennials. Não é isso que eu tenho visto. Eu tenho visto que é uma característica das pessoas de hoje. As mesmas pessoas que eu encontrei há 20 anos e que encontro hoje, a mesma pessoa mudou. Aquela mesma pessoa que falava do emprego, do salário e da sua estabilidade, hoje fala do prazer que tem no dia-a-dia na organização, daquilo que consegue mudar, daquilo que consegue acrescentar em termos de disrupção. Portanto, é claro que se calhar esta onda é mais visível naqueles que acabaram de chegar, mas em muitos dos que já cá estão, já estão nesta perspectiva. Eu vejo isso no meu dia-a-dia com as pessoas com que falo. Portanto, a maior preocupação de um líder é liderar, é encontrar um propósito para partilhar com as pessoas que lidera, motivá-las nesse sentido, ouvi-las e aquilo que eu disse há pouco, e tirar partido de toda a sua dimensão de talentos, mesmo fora do assunto que levou a contratar essa pessoa, do tema que o levou a contratar, portanto, ser muito mais ágil, muito menos rígido. A rigidez não tem mais sítio para estar. Obrigada, Maria da Glória. Antes de terminarmos este nosso painel, eu gostava de convidar cada um de vocês, e começaria ali pelo Rui, a deixar neste contexto de liderança na mudança uma mensagem final a todos aqueles que estão connosco em digital. Acho que eu olho para estas coisas todas como a vida de um líder é diversidades continuamente, umas maiores, outras menores, e portanto eu acho que esta é mais uma com características diferentes. Esta história de ser mundial é a primeira vez que ela acontece, não é? Mas há sempre oportunidades e temos que procurar. Parece um clichê isto, viver das oportunidades, mas como te disse, como no passado eu apanhei umas crises que só foram ao bottom line, esta é uma crise que vai ao top line e, portanto, acho que uns dias bons, uns dias maus, faz parte. Mário. Bem, eu gostava de deixar uma mensagem de esperança, porque certamente que isto vai ser ultrapassado. Esta foi uma pandemia, uma crise um pouco mais longa, mas acho também que a saída será bastante mais rápida do que outras crises que tivemos no passado, por outras razões que foram mais curtas, mas que a sua saída foi bastante mais lenta. Por isso eu acredito que isto voltará a um novo normal, mas que vamos sair isto bem. E agora? Eu ia buscar uma frase que parece-me que é oriental.
o futuro começa hoje. Portanto, cada um de nós que faça o seu melhor hoje mesmo, já a partir deste minuto, para construir a sua vida e a vida dos outros que a rodeiam de forma melhor. António? Muito obrigado. É um pouco também nesta linha, eu acho que utilizem este tempo de reflexão, que estamos mais por casa, em teletrabalho, que vamos tendo mais tempo a pensar naquilo que nos motiva, que nos faz bem, que nos deixa mais satisfeitos. O mundo há de voltar a alguma normalidade. As estatísticas apontam para no primeiro ou no segundo trimestre do próximo ano que voltará à normalidade, ou alguma normalidade, e portanto que tenham esperança no futuro e que assumam o compromisso de melhorar aquilo que precisam de melhorar e perpetuar aquilo em que já são bons. Obrigada. Tivemos hoje um debate em que começamos por falar de ousadia, de coragem, de agilidade. Passamos por todos os desafios que os navios hoje nos trazem e que também já aprendemos cá bastante hoje. Conselhos de pais a filhos em início do seu percurso de trabalho. Os gaps de liderança que hoje temos e terminamos com todos os nossos painelistas com uma mensagem de confiança e de esperança de que este contexto é um contexto desafiante, mas que temos em Portugal a liderança necessária para o conseguirmos endereçar. Obrigada a todos e daremos agora depois seguimento ao nosso próximo painel.